Então, boa tarde, né, a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico, hoje, dia 5 de novembro, quinta-feira, turma do horário EF-Tarde. Aula passada, teórica, nós falamos sobre molas e acoplamentos, né? O acoplamento a gente já discutiu também ele dentro do software, nós acabamos fazendo um desenho lá, quando a gente falou de elementos de fixação móvel, né, parafuso, porca, arruela, e aí nós fizemos aquela montagem, né, do mancal com a fixação dos parafusos, mancal tipo flange, né? Lá no dia a gente falou sobre o mancal tipo flange, muitos não conheciam, agora depois da aula acredito que o conhecimento já tenha sido melhor. E nessa aula nós também falamos de mola, né? Quando a gente fala de mola, você pensa assim, uma mola simplesmente, tudo bem. E aí eu pergunto para vocês, como vocês desenhariam uma mola no SolidWorks? Alguém tem alguma sugestão? Alguma ideia? Estou abrindo uma janelinha aqui. Molas, né? Vamos em imagens aqui. Fazer tipo aquele ressalto por revolução. Ressalto por revolução. Vamos aqui aos nomes aqui, vamos Não abrir sei se o aqui. nome eu acho que eu tô errando. Não, tranquilo, a gente vai abrir aqui, dá para a gente olhar aqui os recursos, né? Ó. Ressalto base varrido, ressalto revolução. Esse base revolucionário, Entendi. Não sei se tá certo. Pode ser ou não. Tecnicamente, esse aqui seria melhor, ó, base varrido, tá? Quando a gente fala em mola, deixa eu abrir até a tela aqui, ó, que a gente estava olhando. Nós vimos que tinham diversos tipos de mola, né? Ó, até a imagem aqui é bacana aqui, ó. Vai abrir para vocês, ó. Então nós vimos mola de tração, mola de compressão, né? Mola cônica, mola de seção variável. Aqui, né? Ó, como está na imagem aqui. Vamos pensar uma mola helicoidal comum, por exemplo, né? Inicialmente. Quando a gente fala de uma mola helicoidal, tinha até umas imagens já salvas aqui. Aqui, ó, vamos usar essa aqui, ó. Então, quando a gente pensa numa mola, a gente pensa nessa espira, ela vai abrir a tela aí para vocês ainda, pronto. A mola é parte de uma helicoide, né? Ó, se você vê, ela é uma rosca, como se fosse, né? Com um passo, um diâmetro, legal. Então, não é errado você pensar na base revolucionada, só que a revolução, ela faz em função de um eixo, né? E aí, se você fizer em volta do eixo, tecnicamente você não vai ter helicoide. E dentro do software, isso é uma coisa interessante, pessoal, é uma coisa que eu já comentei com vocês, não tem como tempo de aula a gente ver todos os recursos que esse software tem. Eu acredito que seria uma faculdade, praticamente, se você quiser aprender todo o SolidWorks, tá? As horas aí de curso. Mas, com o tempo, você trabalhando, você vai aprendendo as geometrias. Dentro aqui, ó, dos recursos, nós temos aqui curvas, ó. As curvas, quando você abre ela, você tem aqui, ó, helicoide e espiras. Então, a partir dela, a gente gera uma mola. Por exemplo, ó, vou começar a desenhar aqui na nossa origem, né, nosso padrão. Então, geralmente eu coloco na isometria. Venho aqui em esboço. Vou pegar aqui nosso plano superior aqui, ó, tá? Ele planificou pra gente, ó. Vou fazer um círculo aqui. Fazer um círculozinho aqui, nós vamos determinar as medidas agora, vamos fazer um círculo aqui de 100 milímetros de diâmetro, tá? Vou voltar ele na isometria aqui, ó. Esse círculo, ele vai servir como base para a nossa helicoide. Aí eu vou vir aqui em recursos, curvas, né? Helicoide, opa, espiras ou helicoide, clico nela. Se você observar aqui, ó, ele começou a fazer uma espira, ó. Tá vendo a linhazinha amarela? Né? Logicamente, a gente vai configurar ela. Ele usou apenas o diâmetro do círculo como referência. Aqui na lateral, você pode fazer diversas configurações. Por exemplo, ó, altura e revolução. Ou seja, eu dei o comprimento dela e quantas voltas eu quero. Passo e revolução. Ou seja, qual é o passo dela, né? A distância de um ponto da espira até o mesmo ponto na próxima espira, né? E o número de revoluções, altura e passo ou número de espiras somente, tá?
Para a gente não vai fazer tanta diferença, vamos colocar aqui passo e revolução. O passo aqui está como 21. Vamos colocar aqui um passo de 40, nós colocamos 100, né, o diâmetro. Vou colocar um passo de 40, por exemplo. Tá, ó. Vocês viram, eles aumentaram aqui. E vou colocar aqui 5 revoluções. Quando eu clico aqui, ó, ele já fez aqui para a gente 5 voltas, né? Tranquilo. Aqui no início, eu tenho ângulo inicial. Esse ângulo inicial é se eu quero começar ele nesse ponto aqui que ele está. Se eu colocar aqui, por exemplo, 90 graus, ele vai incrementar ali, ó, ele vai começar daqui, ó, né? Se eu colocar 180, ele vai vir aqui para esse outro lado, ó, por exemplo, 180, ó. Ó lá de onde ele começou. Isso aí é para você ter flexibilidade dependendo do projeto que você estiver desenvolvendo. Eu vou começar do zero aqui mesmo, ó. Eu sei que esse zero, ele está no nosso plano direito aqui, ó. Eu abri o plano direito para a gente ver, tá? Fizemos a expira, ó, passo 40, 5 revoluções. Vou dar um ok. Legal. Veja que ficou uma linha de uma expira aí na tela, né, ó. Como se fosse uma rosca, né? Como se você pegasse um fio, enrolasse num tubo e soltasse, ficasse aquele fio enrolado, parecendo uma bobina, né? Legal, fizemos a expira. Essa expira, ela vai servir para a gente como caminho. E aí nós vamos fazer agora o perfil da nossa mola. Como a gente começou aqui no ponto zero, ele estava no plano direito, eu vou selecionar o plano direito aqui, ó. Esse plano, ele está perpendicular ao início aqui dela, ó, tá? Então eu vou selecionar o plano direito, vou clicar aqui em esboço. Vou colocar de frente para a gente, tá? Vou desenhar um círculo. Pessoal, não sei se ele vai deixar eu pegar, ele não deixa eu pegar aqui, ó, o ponto de interseção exatamente aqui da esfera, da helicoide. Vou fazer um círculo e vou usar as referências. Então eu vou falar que esse ponto, segurando o Ctrl, e esse ponto estão alinhados horizontalmente, né, ó, horizontal aqui. E que a distância, nós colocamos lá um diâmetro de 100, né, nosso primeiro círculo, então aqui vai ser o raio dela, ou seja, 50, ó. Ele até pegou, legal, 50. Vamos fazer uma expira aqui, um arame de diâmetro 20. Tá próximo aí, né? Ok. Legal. Então, o que acontece aqui, ó? Nós temos o perfil do arame e o caminho. Vamos vir em recursos. Se eu vier em base de revolução, né? Ele vai girar naquele plano. Ele vai ficar apenas uma rosquinha, vamos falar assim, né? Um elo. Quando eu venho aqui em ressalto base varrido, o que acontece? Não é que seja uma revolução. Ele vai estrudar seguindo um caminho. Então ele pergunta aqui para a gente, ó, qual que é o perfil? O perfil vai ser esse círculo, ó, vou selecionar ele lá. E qual que é o percurso, né, a trajetória? Eu vou selecionar aqui a helicoide, ó. E aí o que ele fez para a gente? Fez a expira, né? Vou dar o ok. Se você mexer aqui, nós temos uma expira, né? Como se fosse uma mola. Ele ficou ativo aqui, ó, a helicóide. Vou vir aqui com o botão direito nela, só um hide show aqui, ó, ocultar, só para assumir a linhazinha. Temos aqui como se fosse a nossa mola. Logicamente, a mola, ela não, algumas delas não terminam dessa forma, né? Ó, até a imagem que a gente pegou. Veja que ela tem tipo um desbaste aqui, né? Ó, vai aparecer a imagem para vocês ainda. Essa transmissão de imagem está muito demorada. Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, a geometria da mola. Veja que essa resolução está muito ruim, mas veja que ela tem um chanfro aqui, né? Uma parte plana, né? E o passo dela varia aqui, ó. Isso aí a gente pode corrigir, a gente pode fazer essa correção lá na nossa peça. Como? Por exemplo, ó. Eu vou repetir o processo, fazendo uma expira para baixo, variando o passo ali para eu finalizar ela. Como assim? Nós começamos no nosso plano superior aqui, né? Ó. Vou entrar nele novamente, esboço. Vou deixar ele de frente aqui para gente. Vou desenhar um círculo. Esse círculo ele vai ter o mesmo diâmetro do anterior, 100, né? Ó. Então vou vir aqui, vou colocar 100 novamente, ó. 100, Enter. Legal. Ele está aqui, ó, feito aqui na base.
Vou voltar aqui, ó, em recursos. E vou pegar aqui a curva, né, o helicoide, a hélice, né, ó. Veja que ele repetiu, né, o processo, porque foi o último recurso que a gente fez. Eu vou alterar. Primeiramente, eu vou o quê? Inverter a direção. Fazer para baixo. Logicamente, ele não é nesse sentido. Eu vou mudar o sentido aqui, ó, anti-horário. Veja que ele fez como se fosse um complemento, tá? Só que agora eu não quero 5 revoluções. Eu só quero uma. Uma revolução, ó. Somente uma. Então ele está terminando aqui, né, ó, nesse pontinho. E o passo eu não vou colocar 40. O diâmetro aqui do nosso arame é de 20. Então se eu tenho 20 aqui, se eu colocar outro de 20 aqui embaixo, somando os dois raios daria 20, né? Que seria 10 desse e 10 desse. Pessoal, se eu colocar 20, ele vai bater bem aqui na superfície, vai ficar uma região ali que ele vai dar um erro. Vou fazer aqui para a gente ver, ó. Vou colocar aqui, ó, um passo de 20. Tá? Veja que ele ficou bem menor. Vou até tirar essa tela aqui da imagem, aqui, ó. Tá vendo como o passo ficou menor aqui, ó? Tá? Vou dar um OK. Ele vai dar um erro, mas nós vamos corrigir. Eu só quero mostrar para vocês. Posso vir aqui nesse própria superfície do arame, esboço. Ó. Vou desenhar o nosso círculo aqui. Pessoal, posso desenhar o círculo aqui, mas também eu posso usar um outro recurso. É aquilo que eu falo, né? Conforme você vai usando o software, você vai aprendendo recursos que aceleram o seu processo de desenvolvimento. Quando você vai jogando, você vai aprendendo os códigos para passar de fase, né? Vencer aquele chefão, conquistar mais moedinhas e assim por diante. É a mesma coisa no software. Então, em vez de eu vir aqui no esboço e desenhar o perfil, colocar as medidas, olha o que eu vou fazer. Eu entrei aqui no esboço dele e eu tenho aqui a opção, ó, converter entidades. O que é isso? Eu seleciono ele e seleciono o meu perfil e vou dar um OK. Ele vai pegar o perfil que existe ali, ó, e vai gerar uma esboço para mim, gente, ó. Então ele gerou um esboço já do arame. Acelera o desenvolvimento. Vou vir aqui, ó, em recursos, ressalto base varrido, né, ó. Qual é o nosso perfil? Esse que a gente desenhou agora. Qual é o percurso? A nossa helicoide aqui, ó. Tá calculando, ó. Vou dar um OK, ele vai dar um erro. Olha lá, ó. Ele deu um errozinho lá em cima, ó, o xizinho aqui, ó. Operação de varredura falhou. Eu sei porque falhou. Vou dar um OK. Não adianta dar OK, vou ter que fechar aqui. Vou só editar a helicoide. O problema é a geometria da helicoide. O passo aqui de 20, o fim da aresta vai dar no fim da outra tangencialmente, vai ser uma superfície de aresta zero, o software dá errado. Eu posso colocar aqui, ó, para corrigir, ó, 20,5, já é o suficiente, ó. Então, só voltando ao raciocínio, a gente tinha tentado fazer essa parte final aqui da helicoide e ela deu um erro porque a espessura que a gente tinha colocado aqui, a altura, né, do passo, ela coincidia com a somatória dos raios aqui desse arame. Então, o que a gente fez agora aqui? Eu voltei aqui na helicoide, editei, em vez de 20, eu coloquei, ó, 20,5. Só meio milímetro ali a mais, não seria um problema, tá? Ok? Vamos voltar aqui, então, já temos o esboço aqui desenhado. Então, a gente vai aqui, ó, né? Ressalto base varrido. Qual que é o nosso perfil? Caso eu não consiga selecionar ele aqui, eu posso vir aqui na árvore, ó, vai ser esse esboço. Com a trajetória, posso selecionar aqui ou na árvore, né, ó, a espira aqui, essa. E a gente gerou essa espira próxima aqui, ó, vai aparecer aí agora para vocês. Ó, né? Vou dar um OK. Essa distânciazinha aqui que dava o erro lá da primeira vez. Então veja que a gente fez um finalmente nela aqui, né, ó. Um fechamento da mola. Posso fazer do outro lado também? Vamos fazer, né? Para eu fazer do outro lado, eu vou repetir esse processo. Ah, professor, mas eu não tenho um plano aqui para selecionar. E aí? Muito simples. Você pode gerar um plano, né? Ó, geometria de referência. O quê? Um plano. Opa, aonde? Como? Ele vai ter como referência o plano frontal? Não, plano superior. E qual a distância dele? Nós colocamos aqui 5 espiras com passo de 20. 5 vezes 20. 100, né?
Não, é 40, né, o nosso passo? 4 vezes 5, 20, 200, né? Então já tá aqui, ó, 200, o passo foi de 40. E aí ele tá aqui, ó, no centro já do elemento. Vou dar um OK. Colocou aqui, legal. Vou entrar nele, ó. Selecionamos ele aqui, esboço. Vou colocar ele de frente aqui pra gente, ó. Mesmo esquema, vamos desenhar aquele nosso círculo. Dimensão de 100. Né, ó. Vamos aqui, dentro de recurso, a curva, né, ó, a hélice. Ó, ele já fez aqui pra gente, ele pegou o nosso recurso, só que tem só uma questão. É só inverter a direção, ó. Inverter a direção, sentido horário. Pronto, ó. Os mesmos parâmetros que nós usamos inicialmente lá, ele repetiu aqui, lá de baixo. Legal, ó. Passo 20,5, uma revolução, ok. Pessoal, se você achar que esse plano está atrapalhando, você pode vir aqui na árvore, botão direito, ocultar, ó. Não é excluir. Se você excluir o plano, tudo que vem depois do plano vai ser excluído junto. É apenas esconder, ó. Ele está aqui ainda, só que ele está apagado. Vou fazer aquele recurso da entidade novamente, ó. Vou selecionar essa aresta, clicar aqui em esboço, converter entidades. Olha lá, ele já criou nosso esboço aqui, ó. Tá vendo, ó? Pretinho. Recursos, ressalto base varrido, vai ser esse nosso esboço nesta trajetória. Fizemos aqui o passo, ó. Ok. Ah, mas professor, quando a gente olhou a mola lá, aqui, ó, na imagem, né, ó, a foto vai aparecer para vocês. Tá aí. Ela é chanfrada aqui, né, ó, ela tem um corte aqui. A gente pode fazer esse mesmo corte aqui também. Né? Como? Colocar minha mola aqui na isometria. A transmissão de imagem está muito lenta. Eu fico acompanhando outra tela aqui, vocês. Ó, agora que chegou. Vou selecionar aqui, por exemplo, ó. Pode ser tanto o plano frontal quanto o plano direito. Não influencia tanto. Vamos pegar o frontal aqui. Vamos deixar ele de frente para a gente. Vou fazer aleatoriamente aqui, ó, um esboço. 2 retângulos, um aqui em cima e um outro. Opa, pois não? Professor, a parte de baixo, né, simétrica, e com a de cima, essas duas partes que você está fazendo agora, tipo, eu poderia copiar e colar em cima, porque é exatamente igual, né? Mas só você vê que uma é para baixo, outra é para cima. Ele não gera uma peça separado, né? Eu não tenho como copiar, entendeu? Né? Oi, desculpa. Fica como um conjunto, uma peça só, né? Quando isso, aqui é uma peça única que nós estamos fazendo, entendeu? Ah, tá certo. Se fosse uma montagem, sim, você poderia inserir, mas como é uma peça aqui, né, ó, eu não tenho como mexer, ela é uma única peça, entendeu? Aqui ele tá aparecendo os eixos, porque tá selecionado aqui, eu acho. Mas tranquilo. Vou fazer um outro retângulo aqui embaixo, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Vamos colocar ele numa altura aqui, ó, dimensão desse centro para cá. Nosso passo foi de 20,5. Se eu colocar aqui 20,5, ele vai vir bem no centro aqui dele, ó. Talvez seja uma medida bacana, pode ser. Posso colocar um pouquinho menos? Posso. Se eu colocar aqui 15, vamos ver, ó. Ele vai cortar aqui. Aí fica a critério de cada um, tá? A gente vai ver aí a consequência desse corte. Se eu coloquei aqui um acréscimo de 15, deste até o centro aqui vai ser quem? Lembra que nossa altura era 200 mais 15? 215. Ali. Não preciso me preocupar com as outras medidas, porque eu vou fazer um corte, tá? Ó. Então vou vir aqui, ó, recursos, corte. Vou colocar passante em ambos. Aí ele corta os dois lados da peça. Onde tem material aí ele vai cortar, ó. Ok. E ele fez ali, ó, o acabamento aí da nossa mola. Né, ó. Tranquilo? Fica até a interseçãozinha aqui, ó, a aresta, não tem como a gente tirar. Legal? Fizemos aí
a nossa Show de mola. bola. Bem tranquilo, né? Aí, uma coisa interessante. Mola típica de sistema de amortecedor automotivo. Exatamente, é uma mola helicoidal, né? Parece a mola do Opala lá, né? Mola zona do Opala aí. É isso mesmo, que a gente usa em bug, né? Isso. Aí, ó, ficou legal. Ah, professor, e se fosse uma mola cônica ou convexa, né? Como a gente viu lá no nosso material de aula. Deixa eu abrir aqui a imagem que eu tinha salvo aqui. Teóricas, molas... Não, tá na prática, desculpa. Nós vimos lá, né, ó. Ficou ruim essa imagem, tá pequena. Mas lembra que a gente vinha aqui, ó, o cônico ou o convexo dela, né? E aí, como seria esse sistema, né? Como a gente desenhar ela? Quando você faz a espira lá, você tem como fazer esses perfis. Por exemplo, vamos fazer uma nova aqui. Nova peça. Vou fazer na mesma característica, tá? Esboço. Pegar aqui, ó, plano superior. Vamos fazer aqui um cilindro. Vamos fazer uma mola diferente. Vamos fazer um cilindro aqui de 50 milímetros. Fazer uma molinha menor. Vou vir aqui, ó, em recursos, espiras. Ó, hélice. Aí aqui que a gente começa, ó. Por exemplo, ó, hélice cônica, ó. Se eu ativar ela aqui, vamos só colocar uma altura aqui, ó. Vamos fazer altura e revolução. A gente quer uma mola de 100 milímetros de altura. Tá aqui. Com quantas voltas? 10? 10 voltas, ó. Ele fez as 10 voltas aqui. 10 vai ficar muito apertado. Mas tranquilo. Não tem um ângulo de inicial. Uma hélice de quanto? Vou colocar uma angulação aqui de 15 graus. Vamos ver o que acontece. Ó, tá vendo que ele fez para fora, ó? Deixa eu ver se eu deixar aqui de frente vai facilitar a leitura aí para vocês, ó. Se eu inverter, ó, para dentro, ó, tá vendo que ela fez afinando? Parece uma árvore de Natal aí, né, ó. Logicamente 15 não deu, vamos colocar 10 aqui, ó. Legal. Vou dar um OK. Vou selecionar aqui o plano que faz transição com esse ponto, né, que é o plano direito. Aqui, ó. Esboço. Vou deixar de frente. Não vamos fazer um perfil quadrado. Vamos fazer um perfil quadrado, na verdade. Vou tentar colocar ele aqui, ó. Dimensão. Vamos colocar aqui 5 por 5. Olha lá como ele está fora de posição, né? Eu vou falar aqui esse centro e essa minha linha estão horizontalmente alinhados. Que a distância aqui vai ser o raio. Nosso diâmetro foi 25, né? Ó. Nosso diâmetro foi 50. Raio 25. Ok? Recursos. Ressalto base varrido. Temos aqui o nosso perfil. Qual que é? É esse. Qual que é o percurso? Esse aqui, ó. E aí ele fez a nossa espira quadrada cônica. Vou só esconder aqui o helicoide. Tá aí a nossa espira, né? Então, pessoal, dá para a gente fazer aí diversas geometrias, caracterizações, tá? Em função das molas. Legal. Fazer uma mola a gente já sabe, né? E aí eu pergunto para vocês, lembra quando a gente estudou aqui, fez o estudo do movimento, que a gente trabalhava a parte de motorização, animação, né? Movimentação lá dos sistemas? Quando a gente fala de movimento, será que tem como eu simular a mola? O que vocês acham? Se a gente está falando que, perguntando é porque deve dar, né? Vamos simular uma mola funcionando dentro de uma animação? Como que a gente faria isso? Legal. Vou fechar essas aqui, né? Que a gente fez agora. Salvar essa aqui, ficou bacana, né? Aqui em downloads aqui. Deixa uma mola aqui, EF, né? Que é a nossa turma. Legal. Fechar aqui.
Esse é o único jeito de fazer uma mola? Não. Existem outros, tá? Por exemplo, antes da gente fazer a animação, deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês. Vou entrar aqui no esboço. Colocar aqui, ó, na minha isometria, né? Esboço. Vou pegar aqui o plano frontal, por exemplo. Vou fazer aqui o perfil da mola. Vou fazer um perfil cilíndrico, com uma dimensão aqui de 5 milímetros de diâmetro. Vou colocar aqui uma distância aqui de 10, para ele fazer um raio de 5, um diâmetro de 20 aí. Vou falar que ele está alinhado aqui, ó, horizontalmente. Legal. Faço só esse esboço e saio. Tá aqui esse primeiro esboço. Vou abrir um novo esboço. Vou pegar aqui novamente o plano frontal, esboço. É um segundo esboço, tá? Vou fazer uma linha. Vou subir uma linha aqui. Essa linha ela vai ser horizontal. Opa, vertical, desculpa. Com uma altura aí de 50 milímetros. Vou sair desse esboço. Veja que aqui nós temos dois esboços, ó. O esboço 1 é o cilindro ali, ó, o círculo. Ó, ele ficou até azul. Deixa eu aumentar nosso zoom aqui, ó. Né? E o outro aqui, esboço, ó, é a nossa linha. Olha o que eu posso fazer. Seleciono o esboço 1, seguro o Ctrl, seleciono o esboço 2. Vou vir aqui em recursos, ó. Ressalto base varrido. Seleciono ele. Ele vai me perguntar aqui, ó, qual que é a geometria. Ele já leu que é o esboço 1. Qual que é o esboço 2? É o percurso. E aí, o que eu vou fazer aqui? Opções. Seguir um caminho, né? Esse é o caminho, ó, tá aqui. Torção nenhuma, especificar o valor da torção. Se ele pedir para especificar o valor da torção, ele vai colocar em graus. Então, conforme eu vou colocando o grau aqui, ó, ele vai gerando o meu perfil 1, 2, 3. Logicamente, aqui é muito baixo, tá? Pode parecer estranho. Eu vou colocar aqui 200 graus logo para vocês verem. Ó o que ele fez aí, ó. Tá uma geometria estranha, né? Porque não é torção. Vamos usar aqui, por exemplo, vetor de direção. Aí eu teria que selecionar um vetor aqui. Também não temos um vetor dentro de uma tangente e faces. Também não vai dar. Vamos seguir o que então? Manter constante normal. Né? Qual que é a torção? Especificar o valor de torção. Não é graus, é revolução. Quantas revoluções? Se eu colocar aqui 2, olha, vai fazer uma mola com 2. Se eu colocar aqui 5, ele vai fazer 5. Tá? Recurso fino, eu posso vir aqui e trabalhar as geometrias, né? Ó. Apenas uma direção ou 2 aqui, ele está fazendo oco, né? Ó. Tá fazendo um tubo, tá? Não é nosso objetivo. Exibir curvatura, aqui não tem necessidade também a gente usar isso aqui. Então aqui a gente desenhou uma mola da mesma forma, tá? Ó. Tá aqui a nossa mola. Então tem várias formas de você fazer uma mola, ok? Dessa forma que a gente desenhou agora, olha o que eu vou fazer aqui. Vamos desenhar um suporte. Não vou salvar. Nova peça. Eu vou fazer 2 flanges como se fossem as bases de apoio da mola. Como assim? Vou colocar aqui na isometria. Pessoal, se alguém não entender, só perguntar, mas só um pouquinho de paciência que vocês vão entender o desenho. Vou vir no esboço, vou pegar aqui o plano frontal. Vou desenhar, ó, esse perfil aqui, ó. Esse aqui ele vai ser horizontal. Vamos falar que esse nosso diâmetro aqui, como vai ser um raio, porque eu vou fazer uma revolução, um raio de 50. Vamos falar que essa altura aqui tem 10. Que esse aqui, se eu tenho 50, se eu colocar 30, vai sobrar 20. Se eu fazer um diâmetro de 10, fica no centro, né? Fica legal. 30, tá? E vamos colocar essa altura aqui como 20. Opa, é 20. Pronto. Recurso,
ressalto base varrido. Opa, não é extrusão, base revolução. Ok. Isso aqui vai ser a base da nossa mola, tá? Então eu vou salvar ele aqui, eu vou colocar uma cor nele aqui só para a gente diferenciar. Vou salvar ele aqui como base. Tá? Ok. Onde a gente faz a animação? Em montagem. Vou começar a montagem aqui, ó. Novo. Foi mal, calma. Nova montagem. Vou inserir a base aqui 2 vezes, ó. Base. Vou até selecionar aqui, ó, o alfinetezinho para colocar 2. 1, 2. Não quero mais. Coloquei 2 aqui. Cuidado que elas estão soltas, tá? Ah, a primeira ficou fixa, né? Ó, a primeira ficou fixa, a segunda está solta. Legal. Vou posicioná-la. Como? Primeiramente, posicionamentos. Eu vou colocar uma oposta da outra, tá? Deixa eu só pensar aqui. Vou falar que elas são, primeiramente, que essa face e essa, haverá uma distância entre elas, mas elas vão estar invertidas. Vou também jogar ela aqui para cima. Essa distância vai ser de 200 milímetros. Ok. E vou falar também que elas estão alinhadas concêntricas aqui, né? Ó. Ok. Por que eu fiz isso? Nós fizemos aqui uma região onde eu tenho uma peça e outra que estão equidistantes de 200 milímetros. Eu vou pegar e vou excluir essa distância. Excluir. Vou deixar ela só concêntrico. Por que eu excluí ela? Porque eu quero que ela esteja livre aqui, ó, para se movimentar, ó. Tá? Porque nós vamos desenhar uma mola aqui dentro. Conforme a gente vai mexer essa base, a mola irá comprimir ou expandir. Tá? Legal. Fizemos a montagem aqui, vou só salvar. Caso dê um bug aí, sempre reconstruir. A montagem 2 aqui, salvar. A gente já tem ela salva aqui, já dá para a gente continuar de onde parou. Pessoal, detalhe interessante. Estou dentro de uma montagem, preciso fazer uma peça aqui dentro. Posso desenhar a mola fora e trazer para cá. Como também eu posso fazer a peça aqui dentro e sendo uma peça derivada. Como assim? Vou vir aqui, ó, em arquivo, não, ferramenta, inserir, componente, né, ó, nova peça. Ou posso virar aqui, ó, inserir componente, nova peça. E ele vai inserir uma peça aqui pra gente, ó. Mas essa peça, ela não existe. Como assim? Porque não foi nada desenhado. Vou dar um botão direito nela. Então, ele só inseriu, botão direito nela, editar peça. Ele vai abrir aqui, ó, como se fosse o nosso sisteminha lá de desenho, né? Como se fosse um sketch de desenho. Vou pegar aqui um plano, ó, superior, direito. Vou pegar o plano frontal que está aqui com a gente. Vou clicar aqui em esboço. Legal. Vou desenhar aqui o perfil da nossa mola. Vou desenhar aqui primeiro a geometria. Depois vou fazer as referências. Olha as referências. Eu vou dar um ok. Eu sei que esse centro e essa aresta aqui, eles vão estar coincidentes. E que a distância, ela não ficou no centro, ó. Deixa eu tentar pegar então daqui, ó. Como ela não ficou no centro, não tem como eu usar referência. Daqui para cá, nós temos aqui uma distância de 20. Se eu tiver dúvidas, ó, o que eu posso fazer? Avaliar, medida. Ele abre aqui a janelinha de medida para gente, ó. Daqui para cá tem quanto? Opa, tem 20, ó. Legal. Então eu vou falar que essa nossa medida aqui vai ser 10, para ficar no centro. E esse nosso diâmetro aqui, opa, esboço, diâmetro, vamos colocar ele de 10 também. Pode ser um pouquinho maior a nossa mola, né? 15. Ó, ficou legal 15. Legal. Ok. Vou sair desse esboço. Eu estou usando a mesma técnica que a gente fez anteriormente. Ó. Fizemos aqui a primeira expira, a mola, né, a geometria. Vou criar um novo esboço, então vou pegar aqui o frontal novamente.
Vou vir em esboço, uma linha. Essa minha linha de referência, ela vai ser deste centro, ó, até este centro. Ah, professor, não estou conseguindo selecionar o centro. Não tem problema, faz a linha aleatória, depois você referencia. Como assim? Eu vou falar que este ponto e esta linha aqui, ó, segurando o Ctrl, é concêntrico no ponto médio. Olha lá ela, ó, desse ponto médio a esse ponto médio. Legal. Por que a gente fez isso? Que eu não usei referência, eu usei ela. Porque, por exemplo, ó, se eu sair aqui do esboço daqui a nossa peça, se eu mudar ela de posição aqui, ó, da montagem, e atualizar, opa, cadê atualizar? Aqui, ó, ele vai lá para a posição, ele atualiza. Se eu vier aqui para baixo, ó, e mandar atualizar, ó lá, ele atualiza. Legal, né? Então eu vou colocar uma posição aleatória aqui, tá? Não é bom ser aleatório porque eu preciso de referências. Então, só para eu saber esse comprimento, eu vou colocar um posicionamento aqui, ó. Vou falar que essa face até essa vai ter uma distância. Ele não permitiu. Posicionamentos. Essa face até essa. Olha que interessante, ele está fora de centro, hein? Vai dar errado. Descobri um erro aqui já, mas não tem problema, a gente corrige. Uma distância de 20. Não, de 200. Não fez? Digitei alguma coisa errada aqui. Vamos lá, com calma. Tá aqui ela, ó. Vamos editar ela. Eu quero 200 aqui, ó. Ok, pronto. Ok, colocamos 200, vou excluir ela, tá? Eu só quero saber que está 200 aqui uma da outra. Pessoal, olha que interessante, cuidado. Olha onde está lá nosso esboço. Fora da peça, né? Putz, matei meu projeto? Não, a gente consegue editar, tá? Eu vou corrigir ele aqui, eu vou voltar aqui na nossa peça, editar componente. Esse meu esboço aqui, ó, o botão direito, o plano inicial dele foi o plano frontal da nossa peça. Eu vou pegar, em vez de pegar o plano frontal da nossa peça, eu vou pegar o plano frontal da peça 1 aqui, ó. Esse aqui, ó. Ok. Tá? Vou sair aqui. Olha o que aconteceu, ó. Ele veio para cá. Esse ainda não. É só eu corrigir todos, tá? Pode parecer um pouco complexo para vocês, mas não é. Oi. O senhor André tem a possibilidade de matar a peça, como o senhor falou aí, ou o aditar, ela impede, ou então você adita e não tem como matar a peça, é assim? Isso. A gente está corrigindo, né? Quando a gente está desenvolvendo uma peça no dia a dia, muitas vezes a gente erra uma medida, erra uma caracterização, porque nós estamos definindo os parâmetros agora, né? Eu não tenho um sketch aqui, eu não fiz isso aqui antes, né, para testar. Entendeu? Eu não tenho as medidas. E aí você vai editando o seu trabalho. Porque assim, é interessante você sempre pensar na edição em vez de você reconstruir a peça, que você vai perder mais tempo. Então você vai editando o projeto. Quando você faz um projeto, isso é uma coisa muito interessante. Quando você acaba um projeto, você projetista, você engenheiro, é a primeira pessoa a saber como melhorar ele já. Porque a gente sabe aqui, ó, por exemplo, se a gente for desenhar esse aqui de novo, a gente já sabe que isso aqui é um erro, tem que selecionar outro plano para ele ficar na posição, né? E esse erro eu não cometo. Então eu vou melhorando, vou otimizando o meu processo. Por isso que a edição é interessante. Eu vou selecionar aqui o plano 2, ó, da montagem da peça 1, né, que a gente está usando, ó. Plano frontal aqui. Então, só voltando ao raciocínio, a gente tinha tentado fazer essa parte final aqui da helicoide e ela deu um erro, porque a espessura que a gente tinha colocado aqui, a altura, né, do passo, ela coincidia com a somatória dos raios aqui desse arame. Então, o que a gente fez agora aqui? Eu voltei aqui na helicoide, editei, em vez de 20, eu coloquei 20,5. Só meio milímetro ali a mais, não seria um problema, tá? Ok? Vamos voltar aqui, então, já temos o esboço aqui desenhado. Então, a gente vai aqui, ó, né? Ressalto base varrido. Qual que é o nosso perfil? Caso eu não consiga selecionar ele aqui, eu posso vir aqui na árvore, ó, vai ser esse esboço. Com a trajetória, posso selecionar aqui ou na árvore, né? Ó, a espira aqui, essa.
E a gente gerou essa espira próxima aqui, ó, vai aparecer aí agora para vocês. Ó, né? Vou dar um OK. Essa distânciazinha aqui que dava o erro lá da primeira vez. Então veja que a gente fez um finalmente nela aqui, né, ó. Um fechamento da mola. Posso fazer do outro lado também? Vamos fazer, né? Para eu fazer do outro lado, eu vou repetir esse processo. Ah, professor, mas eu não tenho um plano aqui para selecionar. E aí? Muito simples. Você pode gerar um plano, né? Ó, geometria de referência. O quê? Um plano. Opa, aonde? Como? Ele vai ter como referência o plano frontal? Não, plano superior. E qual a distância dele? Nós colocamos aqui 5 espiras com passo de 20. 5 vezes 20. 100, né? Não, é 40, né? O nosso passo. 4 vezes 5, 20. 200, né? Então já tá aqui, ó. 200. O passo foi de 40. E aí ele tá aqui, ó, no centro já do elemento. Vou dar um OK. Colocou aqui, legal. Vou entrar nele, ó. Selecionamos ele aqui, esboço. Vou colocar ele de frente aqui pra gente, ó. Mesmo esquema. Vamos desenhar aquele nosso círculo. Dimensão de 100. Né, ó. Vamos aqui dentro de recurso. A curva, né, ó, a hélice. Ó, ele já fez aqui pra gente, ele pegou o nosso recurso, só que tem só uma questão. É só inverter a direção, ó. Inverter a direção, sentido horário. Pronto, ó. Os mesmos parâmetros que nós usamos inicialmente lá, ele repetiu aqui, lá de baixo. Legal, ó. Passo 20,5, uma revolução, ok. Pessoal, se você achar que esse plano está atrapalhando, você pode vir aqui na árvore, botão direito, ocultar, ó. Não é excluir. Se você excluir o plano, tudo que vem depois do plano vai ser excluído junto. É apenas esconder, ó. Ele está aqui ainda, só que ele está apagado. Vou fazer aquele recurso da entidade novamente, ó. Vou selecionar essa aresta, clicar aqui em esboço, converter entidades. Olha lá, ele já criou nosso esboço aqui, ó. Tá vendo, ó? Pretinho. Recursos, ressalto base varrido, vai ser esse nosso esboço nesta trajetória. Fizemos aqui o passo, ó. Ok. Ah, mas professor, quando a gente olhou a mola lá, aqui, ó, na imagem, né, ó, a foto vai aparecer para vocês. Tá aí. Ela é chanfrada aqui, né, ó, ela tem um corte aqui. A gente pode fazer esse mesmo corte aqui também. Né? Como? Colocar minha mola aqui na isometria. A transmissão de imagem está muito lenta. Eu fico acompanhando outra tela aqui, vocês. Ó, agora que chegou. Vou selecionar aqui, por exemplo, ó. Pode ser tanto o plano frontal quanto o plano direito. Não influencia tanto. Vamos pegar o frontal aqui. Vamos deixar ele de frente para a gente. Vou fazer aleatoriamente aqui, ó, um esboço. 2 retângulos, um aqui em cima e um outro. Opa, pois não? Só a parte de baixo, né, simétrica, e com de cima, essas duas partes que você está fazendo agora, tipo, eu poderia copiar e colar em cima, porque é exatamente igual, né? Mas Só você vê que uma é para baixo, outra é para cima. Ele não gera uma peça separado, né? Eu não tenho como copiar, entendeu? Né? Oi, desculpa. Fica como um conjunto, uma peça só, né? Quando isso, aqui é uma peça única que nós estamos fazendo, entendeu? Ah, tá certo. Se fosse uma montagem, sim, você poderia inserir, mas como é uma peça aqui, né, ó, eu não tenho como mexer, ela é uma única peça, entendeu? Aqui ele tá aparecendo os eixos, porque tá selecionado aqui, eu acho. Mas tranquilo. Vou fazer um outro retângulo aqui embaixo, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Vamos colocar ele numa altura aqui, ó, dimensão desse centro para cá. Nosso passo foi de 20,5. Se eu colocar aqui 20,5, ele vai vir bem no centro aqui dele, ó. Talvez seja uma medida bacana, pode ser. Posso colocar um pouquinho menos? Posso. Se eu colocar aqui 15, vamos ver, ó. Ele vai cortar aqui. Aí fica a critério de cada um.
tá? A gente vai ver aí a consequência desse corte. Se eu coloquei aqui um acréscimo de 15, deste até o centro aqui vai ser quem? Lembra que nossa altura era 200 mais 15? 215. Ali. Não preciso me preocupar com as outras medidas, porque eu vou fazer um corte, tá? Ó. Então, vou vir aqui, ó, recursos, corte. Vou colocar passante em ambos. Aí ele corta os dois lados da peça. Onde tem material aí, ele vai cortar, ó. Ok. E ele fez ali, ó, o acabamento aí da nossa mola. Né, ó. Tranquilo? Fica até a interseçãozinha aqui, ó, aresta, não tem como a gente tirar. Legal? Fizemos aí a nossa Show de mola. bola. Bem tranquilo, né? Aí, uma coisa interessante. Mola típica de sistema de amortecedor automotivo. Exatamente, é a mola helicoidal, né? Parece a mola do Opala lá, né? Mola zona do Opala aí. É isso mesmo, que a gente usa em bug, né? Isso. Aí, ó, ficou legal. Ah, professor, e se fosse uma mola cônica ou convexa, né? Como a gente viu lá no nosso material de aula. Deixa eu abrir aqui a imagem que eu tinha salvo aqui. Teóricas, molas... Não, tá na prática, desculpa. Nós vimos lá, né, ó. Ficou ruim essa imagem, tá pequena. Mas lembra que a gente vinha aqui, ó, o cônico ou o convexo dela, né? E aí, como seria esse sistema, né? Como a gente desenhar ela? Quando você faz a espira lá, você tem como fazer esses perfis. Por exemplo, vamos fazer uma nova aqui. Nova peça. Vou fazer na mesma característica, tá? Esboço. Pegar aqui, ó, plano superior. Vamos fazer aqui um cilindro. Vamos fazer uma mola diferente. Vamos fazer um cilindro aqui de 50 milímetros. Fazer uma molinha menor. Vou vir aqui, ó, em recursos, espiras. Ó, hélice. Aí é aqui que a gente começa, ó. Por exemplo, ó, hélice cônica, ó. Se eu ativar ela aqui, vamos só colocar uma altura aqui, ó. Vamos fazer altura e revolução. A gente quer uma mola de 100 milímetros de altura. Tá aqui. Com quantas voltas? 10? 10 voltas, ó. Ele fez as 10 voltas aqui. 10 vai ficar muito apertado. Mas tranquilo. Não tem um ângulo de inicial. Uma hélice de quanto? Vou colocar uma angulação aqui de 15 graus. Vamos ver o que acontece. Ó, tá vendo que ele fez para fora, ó? Deixa eu ver se eu deixar aqui de frente vai facilitar a leitura aí para vocês, ó. Se eu inverter, ó, para dentro, ó, tá vendo que ela fez afinando? Parece uma árvore de Natal aí, né, ó. Logicamente 15 não deu, vamos colocar 10 aqui, ó. Legal. Vou dar um OK. Vou selecionar aqui o plano que faz transição com esse ponto, né, que é o plano direito. Aqui, ó. Esboço. Vou deixar de frente. Não vamos fazer um perfil quadrado. Vamos fazer um perfil quadrado, na verdade. Vou tentar colocar ele aqui, ó. Dimensão. Vamos colocar aqui 5 por 5. Olha lá como ele está fora de posição, né? Eu vou falar que esse centro e essa minha linha estão horizontalmente alinhados. Que a distância aqui vai ser o raio. Nosso diâmetro foi 25, né? Ó. Nosso diâmetro foi 50. Raio 25. Ok? Recursos. Ressalto base varrido. Temos aqui o nosso perfil. Qual que é? É esse. Qual que é o percurso? Esse aqui, ó. E aí ele fez a nossa espira quadrada cônica. Vou só esconder aqui o helicoide. Tá aí a nossa espira, né? Então, pessoal, dá para a gente fazer aí diversas geometrias, caracterizações, tá? Em função das molas. Legal. Fazer uma mola a gente já sabe, né? E aí eu pergunto para vocês, lembra quando a gente estudou aqui, fez o estudo do movimento?
que a gente trabalhava a parte de motorização, animação, né? Movimentação lá dos sistemas. Quando a gente fala de movimento, será que tem como eu simular a mola? O que vocês acham? Se a gente está falando que, perguntando é porque deve dar, né? Vamos simular uma mola funcionando dentro de uma animação? Como que a gente faria isso? Legal. Vou fechar essas aqui, né? Que a gente fez agora. Salvar essa aqui, ficou bacana, né? Aqui em downloads aqui. Deixa uma mola aqui, EF, né? Que é a nossa turma. Legal. Fechar aqui. Esse é o único jeito de fazer uma mola? Não. Existem outros, tá? Por exemplo, antes da gente fazer a animação, deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês. Vou entrar aqui no esboço. Vou colocar aqui, ó, na minha isometria, né? Esboço. Vou pegar aqui o plano frontal, por exemplo. Vou fazer aqui o perfil da mola. Vou fazer um perfil cilíndrico com uma dimensão aqui de 5 milímetros de diâmetro. Vou colocar aqui uma distância aqui de 10, para ele fazer um raio de 5, um diâmetro de 20 aí. Vou falar que ele está alinhado aqui, ó, horizontalmente. Legal. Faço só esse esboço e saio. Tá aqui esse primeiro esboço. Vou abrir um novo esboço. Vou pegar aqui novamente o plano frontal, esboço. É um segundo esboço, tá? Vou fazer uma linha. Vou subir uma linha aqui. Essa linha ela vai ser horizontal. Opa, vertical, desculpa. Com uma altura aí de 50 milímetros. Vou sair desse esboço. Veja que aqui nós temos dois esboços, ó. O esboço 1 é o cilindro ali, ó, o círculo. Ó, ele ficou até azul. Deixa eu aumentar nosso zoom aqui, ó. Né? E o outro aqui, esboço, ó, é a nossa linha. Olha o que eu posso fazer. Seleciono o esboço 1, seguro o Ctrl, seleciono o esboço 2. Vou vir aqui em recursos, ó. Ressalto base varrido. Seleciono ele. Ele vai me perguntar aqui, ó, qual que é a geometria. Ele já leu que é o esboço 1. Qual que é o esboço 2? É o percurso. E aí, o que eu vou fazer aqui? Opções. Seguir um caminho, né? Esse é o caminho, ó, tá aqui. Torção, nenhuma. Especificar o valor da torção. Se ele pedir para especificar o valor da torção, ele vai colocar em graus. Então, conforme eu vou colocando o grau aqui, ó, ele vai gerando o meu perfil 1, 2, 3. Logicamente, aqui é muito baixo, tá? Pode parecer estranho. Eu vou colocar aqui 200 graus logo para vocês verem. Ó o que ele fez aí, ó. Tá uma geometria estranha, né? Porque não é torção. Vamos usar aqui, por exemplo, vetor de direção. Aí eu teria que selecionar um vetor aqui. Também não temos um vetor dentro de uma tangente e faces. Também não vai dar. Vamos seguir o que então? Manter constante normal. Né? Qual que é a torção? Especificar o valor de torção. Não é graus, é revolução. Quantas revoluções? Se eu colocar aqui 2, olha, vai fazer uma mola com 2. Se eu colocar aqui 5, ele vai fazer 5. Tá? Recurso fino, eu posso vir aqui e trabalhar as geometrias, né? Ó. Apenas uma direção ou 2 aqui, ele está fazendo oco, né? Ó. Está fazendo um tubo, tá? Não é nosso objetivo. Exibir curvatura, aqui não tem necessidade também a gente usar isso aqui. Então aqui a gente desenha uma mola da mesma forma, tá? Ó. Tá aqui a nossa mola. Então tem várias formas de você fazer uma mola, ok? Dessa forma que a gente desenhou agora, olha o que eu vou fazer aqui. Vamos desenhar um suporte, não vou salvar, nova peça. Eu vou fazer 2 flanges como se fossem as bases de apoio da mola. Como assim? Vou colocar aqui na isometria.
Pessoal, se alguém não entender, é só perguntar, mas só um pouquinho de paciência que vocês vão entender o desenho. Vou vir no esboço, vou pegar aqui o plano frontal, vou desenhar, ó, esse perfil aqui, ó. Esse aqui ele vai ser horizontal. Vamos falar que esse nosso diâmetro aqui, como vai ser um raio, porque eu vou fazer uma revolução, um raio de 50. Vamos falar que essa altura aqui tem 10. Que esse aqui, se eu tenho 50, se eu colocar 30, vai sobrar 20. Se eu fazer um diâmetro de 10, fica no centro, né? Fica legal. 30, tá? E vamos colocar essa altura aqui como 20. Opa, é 20. Pronto. Recurso, ressalto base varrido. Opa, não é extrusão, base revolução. Ok. Isso aqui vai ser a base da nossa mola, tá? Então eu vou salvar ele aqui, eu vou colocar uma cor nele aqui só para a gente diferenciar. Vou salvar ele aqui como base. Tá? Ok. Onde a gente faz a animação? Em montagem. Vou começar a montagem aqui, ó. Novo. Foi mal, calma. Nova montagem. Vou inserir a base aqui 2 vezes, ó. Base. Vou até selecionar aqui, ó, o alfinetezinho para colocar 2. 1, 2. Não quero mais. Coloquei 2 aqui. Cuidado que elas estão soltas, tá? A primeira ficou fixa, né? Ó, a primeira ficou fixa, a segunda está solta. Legal. Vou posicioná-la. Como? Primeiramente, posicionamentos. Eu vou colocar uma oposta da outra, tá? Deixa eu só pensar aqui. Vou falar que elas são, primeiramente, que essa face e essa haverá uma distância entre elas, mas elas vão estar invertidas. Vou também jogar ela aqui para cima. Essa distância vai ser de 200 milímetros. Ok. E vou falar também que elas estão alinhadas concêntricas aqui, né? Ó. Ok. Por que eu fiz isso? Nós fizemos aqui uma região onde eu tenho uma peça e outra que estão equidistantes de 200 milímetros. Eu vou pegar e vou excluir essa distância. Excluir. Vou deixar ela só concêntrico. Por que eu excluí ela? Porque eu quero que ela esteja livre aqui, ó, para se movimentar, ó. Tá? Porque nós vamos desenhar uma mola aqui dentro. Conforme a gente vai mexer essa base, a mola irá comprimir ou expandir. Tá? Legal. Fizemos a montagem aqui, vou só salvar. Caso dê um bug aí, sempre reconstruir. A montagem 2 aqui, salvar. A gente já tem ela salva aqui, já dá para a gente continuar de onde parou. Pessoal, detalhe interessante. Estou dentro de uma montagem, preciso fazer uma peça aqui dentro. Posso desenhar a mola fora e trazer para cá, como também eu posso fazer a peça aqui dentro e sendo uma peça derivada. Como assim? Vou vir aqui, ó, em arquivo, não, ferramenta, inserir, componente, né, ó, nova peça. Ou posso virar aqui, ó, inserir componente, nova peça. E ele vai inserir uma peça aqui pra gente, ó. Mas essa peça, ela não existe. Como assim? Porque não foi nada desenhado. Vou dar um botão direito nela. Então, ele só inseriu, botão direito nela, editar peça. Ele vai abrir aqui, ó, como se fosse o nosso sisteminha lá de desenho, né? Como se fosse um sketch de desenho. Vou pegar aqui um plano, ó, superior, direito. Vou pegar o plano frontal que está aqui com a gente. Vou clicar aqui em esboço. Legal. Vou desenhar aqui o perfil da nossa mola. Vou desenhar aqui primeiro a geometria. Depois vou fazer as referências. Olha as referências. Eu vou dar um ok. Eu sei que esse centro e essa aresta aqui, eles vão estar coincidentes. E que a distância, ela não ficou no centro, ó.
Deixa eu tentar pegar então daqui, ó. Como ela não ficou no centro, não tem como eu usar referência. Daqui para cá, nós temos aqui uma distância de 20. Se eu tiver dúvidas, o que eu posso fazer? Avaliar, medida. Ele abre aqui a janelinha de medida para gente, ó. Daqui para cá tem quanto? Opa, tem 20, ó. Legal. Então eu vou falar que essa nossa medida aqui vai ser 10, para ela ficar no centro. E esse nosso diâmetro aqui, opa, esboço, diâmetro, vamos colocar ele de 10 também? Pode ser um pouquinho maior a nossa mola, né? 15. Ó, ficou legal 15. Legal. Ok. Vou sair desse esboço. Eu estou usando a mesma técnica que a gente fez anteriormente. Ó. Fizemos aqui a primeira expira, a mola, né? A geometria. Vou criar um novo esboço. Então, vou pegar aqui o frontal novamente. Vou vir em esboço. Uma linha. Essa minha linha de referência, ela vai ser deste centro, ó, até este centro. Ah, professor, não estou conseguindo selecionar o centro. Não tem problema. Faz a linha aleatória. Depois você referencia. Como assim? Eu vou falar que este ponto e esta linha aqui, ó, segurando o Ctrl, é concêntrico no ponto médio. Olha lá ela, ó, desse ponto médio a esse ponto médio. Legal. Por que a gente fez isso? Porque eu não usei referência, eu usei ela. Porque, por exemplo, ó, se eu sair aqui do esboço daqui a nossa peça, se eu mudar ela de posição aqui, ó, da montagem, e atualizar, opa, cadê atualizar? Aqui, ó. Ele vai lá para a posição. Ele atualiza. Se eu vier aqui para baixo, ó, e mandar atualizar, ó lá, ele atualiza. Legal, né? Então eu vou colocar uma posição aleatória aqui, tá? Não é bom ser aleatório porque eu preciso de referências. Então, só para eu saber esse comprimento, eu vou colocar um posicionamento aqui, ó. Vou falar que essa face até essa vai ter uma distância. Ele não permitiu. Posicionamentos. Essa face até essa. Olha que interessante, ele está fora de centro, hein? Vai dar errado. Descobri um erro aqui já, mas não tem problema, a gente corrige. Uma distância de 20. Não, de 200. Não fez? Digitei alguma coisa errada aqui. Vamos lá, com calma. Tá aqui ela, ó. Vamos editar ela. Eu quero 200 aqui, ó. Ok, pronto. Ok. Colocamos 200. Vou excluir ela, tá? Eu só quero saber que está 200 aqui uma da outra. Pessoal, olha que interessante. Cuidado. Olha onde está lá nosso esboço. Fora da peça, né? Putz, matei meu projeto? Não, a gente consegue editar, tá? Eu vou corrigir ele aqui, eu vou voltar aqui na nossa peça, editar componente. Esse meu esboço aqui, ó, botão direito, o plano inicial dele foi o plano frontal da nossa peça. Eu vou pegar, em vez de pegar o plano frontal da nossa peça, eu vou pegar o plano frontal da peça 1 aqui, ó. Esse aqui, ó. Ok. Tá? Vou sair aqui, olha o que aconteceu, ó. Ele veio para cá. Esse ainda não. É só eu corrigir todos, tá? Pode parecer um pouco complexo para vocês, mas não é. Oi. O senhor André tem a possibilidade de matar a peça, como o senhor falou aí, ou o aditar, ela impede, ou então você adita e não tem como matar a peça, é assim? Isso. A gente está corrigindo, né? Quando a gente está desenvolvendo uma peça no dia a dia, muitas vezes a gente erra uma medida, erra uma caracterização, porque nós estamos definindo os parâmetros agora, né? Eu não tenho um sketch aqui, eu não fiz isso aqui antes, né, para testar, entendeu? Eu não tenho as medidas. E aí você vai editando o seu trabalho. Porque assim, é interessante você sempre pensar na edição, em vez de você reconstruir a peça, que você vai perder mais tempo. Então você vai editando o projeto. Quando você faz um projeto, isso é uma coisa muito interessante. Quando você acaba um projeto, você projetista, você engenheiro, é a primeira pessoa a saber como melhorar ele já. Porque a gente sabe aqui, ó, por exemplo, se a gente for desenhar isso aqui de novo, a gente já sabe que isso aqui é um erro, tem que selecionar outro plano para ele ficar na posição, né? E esse erro eu não cometo. Então eu vou melhorando, vou otimizando o meu processo. Das duas.
eu vou... Não, tranquilo. Eu vou continuar aqui. Vamos fazer a nossa varredura, né? Então, pessoal, aqui, ó, eu vou voltar na nossa peça aqui, ó. A gente está dentro do sketch dela ainda, ó, nós estamos editando ela. Vou selecionar lá os 2 esboços. Vou vir aqui, ó, recursos, né? Ressalto base varrido. E aí nós vamos colocar, seguir um caminho. Ele já pegou aqui, ó, o esboço 2, né? O esboço 1 aqui, o esboço 2, ó. Como eu sei que esse é o esboço 1? Tá vendo que ele tá em azul? Aqui ele tá em azul. Tá vendo que aqui ele está em vermelho? Aqui ele está em vermelho. Ok? Seguir um caminho. Especificar torção. Não é torção. Manter constante normal. Especificar a torção. Não é graus, é revolução. Quantas revoluções? Se eu colocar só uma, ó, ele fez uma só na mola. 2, 3, 4, 5. Deixa essas 5 aí. Tá legal, né? 5 voltas. Ok. Vou sair aqui, ó, do recurso para a gente ver que na montagem agora, ó, nós temos uma mola e as 2 bases. Tranquilo? Outra coisa interessante. Se eu vier aqui com o botão direito, né, ó, e mandar abrir a peça, agora nós temos uma mola desenhada aqui, ó. Essa mola aqui foi o que a gente acabou de desenhar ali dentro da nossa montagem. Outra coisa interessante, aproveitando que ela está aqui montada, deixa eu colocar aqui na nossa vista. Se vocês observarem, viu que ela está passando dentro do material aqui, né? Está tendo uma interferência. Se eu até vier aqui, ó, avaliar a detecção de interferência, calcular, nós temos 2, né? Ó, uma aqui em cima, ó. Vou mostrar para vocês agora, ó. E outra aqui embaixo. Como eu corrijo isso? Eu preciso ir lá na peça e corrigir. Você pode fazer aqui também, né? Como assim? Vou voltar aqui na minha peça, ó, editar ela. Editar peça, ó. Vai aparecer na tela para vocês, ó. Editar peça. Vou selecionar aqui, ó, o planozinho aqui da nossa peça, que é o limite. Vou clicar em esboço. Converter entidades, que é aquilo que a gente usa, né, para aproveitar. Recursos, corte. Justamente nessa direção aí. Ele até identifica que eu quero cortar essa parte. Ok. Olha, ele cortou a nossa mola ali já, ó. Fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Seleciona a superfície. Esboço. Converter entidades. Recursos. Corte. Não foi? Recursos. Fiz alguma coisa errada aqui. Calma, estou no esboço. Estou aqui. Converter entidades. Converteu. Recursos. Corte. Pronto, tá ali, ó. Ok. Pronto, cortou. Posso sair aqui. Se a gente observar lá a nossa mola lá no desenho que a gente mostrou, agora ela está cortada aqui em cima, ó. Tem o chanfro dela aí, ó. Tá? Vamos voltar para nossa montagem. Aí que é o legal. Pronto, vamos lá. Vou colocar aqui numa vista lateral. Vou só diminuir um pouco o nosso zoom aqui, porque a gente vai... Se bem que a gente não vai aumentar ela, né? Vai diminuir só. Vou colocar aqui na imagem, tá? Vamos lá em estudo no movimento. Vou abrir aqui. O que nós vamos fazer é uma animação. Não é nenhum estudo avançado, né? Então é só uma animação, tá? Vou colocar aqui um motor linear, né? Motor linear anda linearmente. Nessa nossa pecinha aqui, ó, não é nessa direção, vou inverter aqui a direção. Vamos falar que ele vai andar uma distância. De quanto? Nós colocamos 200, né? Se ele andar 100, eu não sei se as espiras vão bater. Se bater, a gente corrige, tá? Daria para eu saber? Daria. Eu sei a altura, o número de passos. Então, nosso diâmetro aqui é 10. O nosso passo aqui, eu peguei 200, dividi por 1, 2, 3, 4, 5 evoluções. É 40 também, né? Então, elas não vão bater, não. Legal. Vai cair para 20, o diâmetro dela é 10. É 15, né? Legal, vai ficar bem próximo. Ok. Já podemos mandar calcular. Eu vou colocar aqui só uma ida.
play. Calcular, né? Ó. E aí ele tá lento agora porque ele tá fazendo os frames, tá? Vamos lá. Comprimiu a nossa mola. Legal. Vou dar um play agora aqui, ó. Vou colocar ida e vinda, ó. Play. E ela vai ficar estendendo e recolhendo a nossa mola. Ou seja, o software você pode simular praticamente tudo aí do seu sistema. Deixa eu aumentar aqui minha velocidade, só para ver se fica mais legal. Talvez corte um pouquinho para vocês, mas eu vou salvar um videozinho aqui para vocês poderem olhar em casa. Então a gente simulou aí o posicionamento da mola, né? Posso vir aqui nas minhas orientações, desativar. Olha lá na isometria, ó. Ela trabalhando aí, ó. Né? Deixa eu dar um stop aqui. Vou excluir esse aqui. Professor André. Oi, pois não. O software ele tem, assim, ele gera um cálculo, se você quiser saber o coeficiente de elasticidade da mola, alguma coisa desse tipo. Aí não vai ser uma animação, tá? Isso a gente aprende lá em projeto e construção de máquinas. Lá na disciplina mais à frente do curso, a gente vê justamente isso. Vai ser, tanto que nem está aparecendo aqui, ó, tem só animação, movimento básico. Tem que vir aqui, suplementos. Só ativar ele aqui, calma aí. Motion aqui, ó. Tem que ativar ele, ó. Ok. Calma aí que ele tá configurando aqui. Não se assusta, é a tela que ele está configurando o software. Eu estou habilitando os recursos dele, né? Eu deixo desabilitado para ficar mais leve. Só um minuto que ele está habilitando. Pronto. Aí aqui do lado, Ivan, ó, tem, em vez de animação agora, ó, análise de movimento, ó, vai surgir para a gente, ó. Aí nessa análise de movimento, eu vou entrar aqui com os parâmetros, ó, eu tenho aqui mola, ó. E aí aqui eu vou trabalhar, ó, constante elástica, se ela é linear, se ela é uma equação, entendeu? Se eu tenho amortecimento, entendeu? Você pode importar parâmetros de alguma outra equação, utilizar como alterações do modelo, você pode trazer parâmetros de outro, de uma situação que você tem, entendeu? Você importar. Aí já é um pouco mais refinado. Não é o nosso objetivo nessa disciplina, entendeu? Mas a gente aprende isso lá em projeto de construção de máquinas. O nosso aqui agora foi só uma animação mesmo. É bom saber, né? Oi? É bom saber, né? Porque com certeza. É aquilo que a gente fala, né? O software aqui a gente não usa nem... Posso falar para vocês que acho que não é nem 1% do que ele é capaz de fazer, viu? Tudo isso que a gente aprendeu. Falou, né? Então eu vou salvar um vídeo... O falou, né? Que o software dá muito mais do que a gente pensa, né? Com certeza, entendeu? E se você for estudar, é um bom tempo aí. Então a gente às vezes se surpreende, porque o que acontece? Dependendo do projeto, dependendo da atividade que você vai fazer, você vai vendo quais são as melhores ferramentas para aquilo. Aí você vai aprendendo com o tempo, né? E vai utilizando. Salva essa animaçãozinha para eu mandar para vocês. Mola, vou chamar aqui, ó. A mola, em AVI mesmo. Vamos pegar só nosso recurso aqui, ó. Vamos diminuir essa taxa dela aqui. 1 para 1 ela cabe. Ficou meio fora de centro. Deixa eu ver se ela vai centralizar aqui. Só um minuto. Vai ser aqui, ó. Gravação. Não. Desabilitar aqui, ó, a orientação, tranquilo, gravar, ela voltou lá para a posição fora, mas vai ficar fora mesmo. 1 para 1 aqui, que ela só vai trabalhar nessa areazinha, vou ficar pequenininho aí, 720, tá? Só para não ficar um arquivo muito grande. Mola. Para ficar uma resolução bacana, vou colocar aqui 20 quadros por segundo, animação toda, intervalo de tempo.
Vou colocar aqui 10 segundos para ela ir e vir, tá? Salvar, intervalo menor que 5 segundos, intervalo de 0 até 10. Nosso intervalo é de 5. Não adianta, 5 segundos mesmo. Toda a animação. Salvar. Essa compactação aqui eu vou colocar um pouquinho maior, vou colocar 12. Não. Então ele está salvando aí o vídeo. Aí eu vou mandar aqui no grupo para vocês. Pessoal, isso que a gente mostrou para vocês hoje, né? Nós aprendemos sobre molas, formas construtivas, características. Acabamos desenhando uma mola helicoidal, né? Que eu falei para vocês na aula passada. Não se atentem muito a uma mola helicoidal, mas a gente desenhou aqui só para ver a aplicação. Então, veja que o que limita os projetos é a criatividade do projetista, a criatividade do engenheiro. Então, vocês estão fazendo aí uma montagem onde tem uma mola, tem um elemento flexível, você consegue fazer a simulação do mesmo aqui. Tranquilo? Esse mesmo princípio que a gente usou da mola, a gente poderia falar que era uma mangueira. E ela está desse elemento para esse, né, de um para outro, e conforme o elemento se mexe, essa mangueira acompanha. Então você pode simular até um elemento flexível dentro do software, tá? Ele salvou aqui nosso videozinho. Deixa eu só ver aqui. Professor, eu fiquei concentrado, acabei me passando do tempo. Queria que o senhor, se possível, mostrasse novamente como é que faz esse corte nas extremidades dela. Vamos lá. Aí o videozinho ficou só um sentido, né? Ele não deixou eu fazer o ir e voltar, na verdade. Tá? Vou mandar lá no grupo para vocês. O WhatsApp mudou tudo aqui agora, né? Você tem que... Pronto, eu mandei lá no grupo. Pode você falar na primeira mola lá, pode ser? Vamos fazer uma mola aqui, a gente fez uma agora, pouco. Vamos fazer uma mola rapidinho. Pode sim, professor, fica à vontade. Vou todos. Então, só fechando aqui, esse aqui também não vou usar agora. Então, só recapitulando aí, né? Telecurso 2000, vamos à revisão, né? Ó. Vou colocar na isometria aqui. Esboço. Vou pegar aqui meu plano superior. Vou fazer um círculo nele. Não ficou no centro. Seleciono aqui, seleciono o centro. Falo que ele é concêntrico. Vamos colocar um diâmetro aqui de 50. Vou fazer uma mola pequenininha. Diâmetro de 20. Recurso. Ressalto extrudado. Não é ressalto extrudado, desculpa. Só o recurso, saio. Só quero perfil. Vou vir aqui ó, em curvas. Hélice, né? Ó. Vamos fazer uma altura aqui de 30 milímetros. Eu não quero cônico, ela está cônica aqui, porque a última que a gente fez ficou cônica. Então eu vou tirar a conicidade, está paralela. Não são 10 revoluções, vamos usar 5 revoluções. 30 milímetros, ok. Vamos vir aqui, ó, no plano direito, que é o plano que está fazendo interseção aqui com o início dela, ó. Esboço, vou colocar de frente. Vamos fazer uma mola sextavada. Não sei se existe, tá, pessoal? Mas a gente tem aqui, ó, o polígono, né? Vou colocar ele aqui, ó. Abrir aqui. Esse nosso polígono, ele vai ter aqui 6 lados, 5 lados, 4 lados, é um quadrado, 3, um triângulo, né? Vamos colocar 5 lados, um pentágono aí, né? Ó. Tamanho do comprimento da aresta aqui, eu vou colocar 5, ó. Opa. Vou colocar as medidas aqui em função do diâmetro, tá? Ó, que dá para eu pegar aqui o diâmetro de referência. Vou colocar 5 aqui, vai ficar muito grande. 3. Na verdade, não, como a gente vai aplicar o corte, eu não vou usar essa geometria, desculpa. Descartar ela aqui. Vou pegar uma outra geometria mesmo, o círculo, né? Acabei viajando aqui. Esboço, cilíndrico. Fazer aqui, ó, dimensão, né? Ó. Nosso raio aqui, nosso diâmetro foi 20, nosso raio aqui é 10. Vamos fazer aqui com 5 milímetros. Opa, falei 53, é 5. Já está escuro. Ok, posso sair. Tenho meus 2 esboços aqui, né, ó. Vamos lá, ó, recursos, ressalto, base, varrido. Qual que é o perfil? É esse.
Qual que é o caminho? É esse. Ok. Fizemos a nossa molinha aí, ó. Ficou bem apertada aí, mas tranquilo. Pô, ficou essa linha da hélice aparecendo. Vem aqui nela, ó. Botão direito, ocultar. Olha lá, ela sumiu. Legal. Aí, Alexander, ó como eu vou fazer isso. O corte lá. Vou entrar nessa própria superfície aqui dele, ó. Vou clicar em esboço. Vou deixar ele de frente aqui pra gente, tá, ó. Ficou de frente aqui para nós. Vou desenhar esboço, né? Tá aqui ele. Vou desenhar 2 retângulos. Pode ser aleatório aqui, ó. Tá? Esse retângulo vai dar justamente a região que eu vou cortar. Como se eu passasse a borracha ali naquela área, né? Ó. Então eu posso pegar aqui, ó. Vou colocar em relação a essa nossa dimensão. Daqui para cá, se eu colocar 5, não vai interferir. Que é diâmetro, 5 é o diâmetro dela. Desculpa. Vamos colocar 2,5, vai ficar bem tangente ela aqui, ó, né? Vamos colocar aqui 4. Ó, ela vai... Opa, desculpa, na verdade, vamos colocar aqui 1. Ela vai lá próximo, ó. 1. Ó, ela vem bem próximo aqui do corte já, né? Na verdade, eu posso colocar a 0. Ela vai ficar ali, ó. Tá? Isso aí você determina que vai ficar o tamanho do seu comprimento. Vou selecionar esse aqui também, ó. Vou falar aqui desse aqui para esse. Nossa mola tinha 30 de altura, né? O 20, acho. Se eu colocar aqui 20... Opa, foi lá para dentro, não seria ali. Vamos colocar 30. Ó, 30 já deu aqui, ó. O final dela, né? Veja que essa geometria tá no meio dos cilindros aqui, né? Ó. Recurso. Corte. Qual direção? Eu vou colocar passante em ambos, ó. Para os 2 lados. Ok. E aí ele fez o nosso chanfrozinho aqui, ó. E aí a mola ficou retinha. Seria isso que você perguntou? Isso mesmo, professor. Obrigado. Oh, legal, maravilha. Mas fica tranquilo aí que essa gravação, mesmo ela ficou picada, eu vou juntar aqui e mando para vocês. Beleza? Disponibilizo para vocês. Legal? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma consideração? Show de bola, professor. Legal. Qualquer dúvida, questionamento, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp, ok? Peço desculpa para vocês aí, essas inconvenientes aí que a internet caiu, fugiu aqui da minha ossada, mas acredito que resolveu, ok? Pessoal, então nos encontramos na nossa próxima aula terça-feira, ok? Bom fim de semana a todos, bom descanso e até terça.